Não é o único, mas o primeiro clube que começou a implementar a filosofia e começava a apresentar para a mídia e para o público, olha, esse é o nosso pensamento, esse é o nosso conceito. Poucas vezes teve um deslize e outro nesse caminho de 10 anos. Os últimos 3 treinadores do Corinthians, campeões, não foram demitidos, eles saíram, né? Mano Menezes foi para a seleção brasileira, Tite foi para a seleção brasileira e o Carille foi naquela oferta para o mundo árabe. Então, assim, o Corinthians sempre apostou nessa longevidade de treinadores. E o legal que o André estava falando, e eu conversei com algumas pessoas do Corinthians, e elas me disseram o seguinte, que esse jogo contra o Flamengo, lá em Itaquera, no primeiro jogo da Copa do Brasil, foi uma espécie de divisor de águas. Por quê? Porque o Carille não estava sofrendo uma pressão externa, não tinha uma pressão de direção para dentro da comissão técnica. Tinha, assim, uma pressão dele, Carille, com o desempenho, porque o Carille nunca ele voltou ao Corinthians e teve muitas opções. O Corinthians foi ao mercado e trouxe os jogadores que ele queria, só que o Corinthians não estava conseguindo ter desempenho dentro do campo. E o Carille estava se cobrando muito por isso. E ele, como tem um time cascudo e tem o time na mão, o time reagiu também muito nesse sentido. E aí vai, em Curitiba, vence o Atlético Paranaense com autoridade, vence o Clássico em Itaquera também, porque ficou muito uma dúvida, o Corinthians fez um gol no último minuto e foi campeão. Não, venceu o São Paulo não atacou o Corinthians, e os 2 jogos da Copa Sul-Americana. E também me disseram que duas situações que o Carille fez, que também diz muito desse momento do Corinthians. O Wagner Love, a escolha por ele ser o camisa 9, dele ser o titular ali na frente na referência, e também o Jadson, que voltou a jogar bem, voltou a entrar bem, voltou a ter partidas boas. Então o Corinthians, nesse período de jogos que teve bons resultados, muito em função daquele resultado em Itaquera, que foi o divisor de águas, pelo que me disseram. Outra situação, botar duas palavrinhas que andam muito sempre juntas, né, quando a gente trata de futebol e 2 clubes com essa dimensão. Emoção e razão, né? O Corinthians trata as coisas hoje, e o Rizek citou isso há pouco, né, com muito mais razão do que com a emoção do que a gente vê o Flamengo sendo movido. Exatamente. Então, no primeiro momento em que as coisas já não começaram a funcionar com o Abel, o que aparece? A emoção, aflora aquele sentimento de negatividade, as coisas não estão dando certo, tem que mexer, tem que rodar, tem que trocar. Pum, acontece. No Corinthians, não. Instabilidade, resultado ruim, mas nem por isso se percebeu algo nesse sentido, esse movimento de fazer com que o Carille tivesse alguma chance de ser demitido. Não. Ponderou-se, viu que não era, nesse momento, ainda uma situação que nem pudesse crítica acontecer. Tem. A gente não ouve nem crítica internamente. Todo mundo abraçando a ideia, tem tempo, as coisas vão se desenvolver. Então, o Corinthians razão, o Flamengo emoção, e por aí pode se explicar um pouco. A gente fez um levantamento, a nossa equipe, de 2009 para cá, os últimos 10 anos. O Corinthians teve 8 treinadores diferentes. 8. Em 10 nos últimos anos. 10 anos. Sabem quantos o Flamengo teve? Poxa, Pelo menos o dobro. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Pelo menos 20. Então, assim, o Corinthians em 10 anos, nos últimos 10 anos, a gente vai mostrar depois esse levantamento, todos os nomes, coisa, teve 8 técnicos. O Flamengo teve 20. Meu pai. Então, isso diz muito sobre como os clubes vêm trabalhando. Emoção e razão, né? Como os clubes vêm trabalhando. Né? Dá uma média do Flamengo de um treinador a cada meio ano, não é isso? 5 meses? Se eu ainda sei fazer conta? 20 por 2 10, por ano. 2 por ano. Não é isso? 2 por ano. 2 por ano, né? Cada 6 meses. Aí tem a pergunta que vale $1 milhão. O Corinthians tem continuidade porque conquistou ou conquistou porque teve continuidade? Porque os títulos do Corinthians também são muito mais do que os do Flamengo nesse período. Bela questão. Eu não tenho essa resposta. É possível que a gente argumente assim, teve continuidade porque foi conquistando. Eu posso contra-argumentar, mas conquistou porque teve continuidade. Mas deixaram trabalhar. Mas, André... Mas isso tem como argumentar. Títulos que o Flamengo ganhou esses 10 anos. O Brasileiro de 2009, Copa do Brasil. Copa do Brasil e estadual. 2 Copas. Não, estadual não conta. Então tá. Os mais relevantes, então, um brasileiro, você, 2009, 5 cariocas, duas Copas do Brasil. 5 cariocas, uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. Um brasileiro e uma Copa do Brasil. Tá. E quem ganhou 2009? Andrade. Sim. 2009. Quando foi mandado embora? Andrade? 2010. Em 5 meses depois. Sim. Jaime conquistou Copa do Brasil. Quando foi mandado embora? Na 2 meses depois. Aliás, qual foi o último técnico mais longevo do Flamengo, que mais durou nesses 10 anos? Acho que é o Zé Ricardo, se não me engano. Foi o Zé?
Acho. Não sei, mas durou pouco. E quanto que durou? Durou mais de um ano. O Zé foi mais de um ano? Foi, né? É sintomático que hoje no banco do Flamengo esteja um interino. Pois é. Num jogo crucial da temporada. Então. Sintomático isso. E por isso que eu ainda volto com a história do acabou a brincadeira. Isso pode pesar também. O Carille, esse cara que é um cara experiente, sabe lidar com um campeonato desse porte aí, né? Jogo mata-mata. E o Flamengo com o Salles lá, que não tem culpa de absolutamente nada, tá tentando fazer o dele. Agora, para segurar esse rojão num jogo assim, é perigoso. Extremamente perigoso. E assim, mesmo quando o Tite era o treinador do Corinthians e o Corinthians foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores, o André Sanches bancou o Tite e foi muito criticado na época, né? Dizendo, como é que mantém um treinador que faz um vexame desse com o Corinthians? E aí, de repente, o Corinthians depois dá a volta e consegue conquistar Libertadores, Brasileiro, Mundial, enfim, toda a era Tite, que é uma era vitoriosa. Então, assim, o Corinthians se acostumou a ter essa cultura de preservar os treinadores, de preservar os trabalhos. Até mesmo quando o próprio Cristóvão, o Oswaldo de Oliveira, a ideia do Corinthians quando vem o Oswaldo de Oliveira era de manter o Oswaldo de Oliveira por muito tempo pela história que ele tem no clube, mas aí a pressão foi muito grande. E o André Sanches, quando volta com essa filosofia, tanto que ele faz questão de buscar o Carille, de trazer o Carille de volta. Então, assim, o Flamengo tem também contratado com pouca convicção, porque quando você demite um técnico poucos meses depois, como o Carpegiani ano passado, você traz o Carpegiani. Uma função, né? Não vou nem discutir se acertou ou não em contratar o Carpegiani. Teve pressão. E aí demite depois de uma derrota para o Botafogo no estadual. Mas teve pressão em cima do treinador? Externa? Não sei. Eu não lembro dessa pressão do torcida contra o Carpegiani. Não foi que nem com o Abel esse ano. Não foi nada. Não foi nada. Acho que é a direção que fez isso. Isso. E se auto-implodiu, porque caiu junto toda a diretoria, né? O Rodrigo Caetano foi embora e tal. Então, o Flamengo tem trabalhado com pouca convicção nessa questão de treinador. E muito mais com emoção do que qualquer outro Não tipo vou de nem sentimento. entrar no mérito, tá? Se acertou ou errou ou demitir os treinadores, porque às vezes o treinador tem que sair mesmo. E como tudo Mas mostra que a convicção não tem sido forte do Flamengo. Como é tudo muito grande no Flamengo, superlativo, né? Tudo é 200 pontos de exclamação no final de qualquer coisa, seja por bem ou por mal. A torcida do Flamengo, você pega e conversa com o torcedor do Flamengo, aqueles caras que ainda tentam argumentar com algum tipo de algo que vai te confirmar, assim, e trazer uma ideia para o debate. Tem torcedor que anda chateado exatamente pelo fato do Flamengo não conseguir acertar num cara que vai poder ter uma sequência. E aí vê o Corinthians ganhando o que ganhou nesse período, aí vê um Grêmio crescendo como cresceu nesse período, um Palmeiras, e aquilo vai machucando o cara. Doido que alguém acerte... Alguém, quando eu digo é o comandante do Flamengo, o presidente, a direção, de que deixa um treinador lá a fim de, além de tudo, ter uma possibilidade de trabalhar com calma, né? De ajeitar a casa, de fazer com que o Flamengo cresça, de aparecer. Porque quer acertar com botão random. Mas... Aperta o botão random, que isso aí tá. Você não aperta de novo, aperta de novo. Não tem funciona. Um caminho, não tem uma ideia, uma visão. Esse é o ponto. É tudo que o Corinthians tem hoje. Nada. Porque o Corinthians, quantas vezes o elenco do Corinthians se desfez a cada título? Lembro quando saiu o Renato Augusto, meu Deus do céu, parecia que o mundo ia acabar. E aí vem o Rodriguinho. E aí quando o Rodriguinho vai embora, nossa, meu Deus do céu, desmanchou o Corinthians, vai embora. E o Corinthians sempre acertando nas contratações. O Corinthians se especializou em fazer contratações boas e baratas. Vamos pegar o elenco do Corinthians hoje. Quem ia imaginar que o Wagner Love, com 34 anos, com um contrato já final lá na Turquia, iria voltar e ser esse cara que ele é hoje, o comandante do ataque do Corinthians? Não. E foi uma contratação que o Corinthians ficou esperando. Poderia ter entrado em acordo com o Besiktas, ter colocado um valor, e o Corinthians publicamente dizia, não tem dinheiro para contratar, só se ele romper o contrato. Então, assim, o Corinthians... A convicção que falta ao Flamengo nos últimos anos em contratações sobra para o Corinthians nos últimos anos. Mostramos o que aconteceu com o Corinthians desde o jogo de Itaquera. Vamos mostrar o Flamengo? O Flamengo, na sequência, ele sai de um grande resultado em São Paulo e vai enfrentar o Atlético Mineiro. E ele perdeu para o Galo, tendo um jogador a mais no segundo tempo, porque o Elias foi expulso. E ali foi uma pressão muito forte, já em cima do Abel, que aumentou a pressão, né? Depois, o time encarou o Atlético Paranaense. Com 7 reservas, né?
E aí, amigos, aquela vitória sofrida, cardíaca, emocional, foi quase que a gota d'água para o Abel, porque ele se sentiu sem respaldo, se sentiu isolado e pediu demissão, né? O Flamengo acabou contratando, poucos dias depois, o Jorge Jesus. E tem agora as notícias de que Cuéllar, Arrascaeta e Trauco não jogam hoje. Desfalques, no caso do Cuéllar e do Arrascaeta, muito importantes. O Corinthians tem também desfalques, porque nesse meio tempo ele viu convocados o Pedrinho e o Matheus Vital e o clube liberou. Ele não teve uma postura como o do Atlético Paranaense, não vou liberar. O Corinthians aceitou liberar os 2 jogadores, a CBF consultou e o Corinthians não fez questão de ter esses 2 jogadores no jogo de hoje, liberou para o torneio de Toulon Sub-23 da seleção brasileira. Vamos falar das escalações? E o Fagner, né, que não joga hoje. E o Fagner que não joga hoje. Machucado, né? Aliás, o Fagner vai ser avaliado pelo Dr. Rodrigo Lasmar e também não está descartada a possibilidade dele até não participar da Copa América. Olha aí. Ele vai ser avaliado Ele já está entregue à seleção brasileira, o Fagner, e aí vai ter uma avaliação do Rodrigo Lasmar que vai, enfim, dar todo o suporte para a comissão técnica e informar a situação do Fagner hoje. Vamos ver as escalações do jogo de São Paulo e a diferença para o jogo de hoje na provável escalação das 2 equipes. Então, em São Paulo, qual vem primeiro? Flamengo. O Flamengo jogou com Diego Alves, segue. Pará, segue. Léo Duarte, a defesa inteira é a mesma. No meio-campo, sai o Cuéllar, entre o Pires da Mota. Everton Ribeiro mantido. Arrascaeta, que jogou em São Paulo, não joga hoje, já está com a seleção uruguaia. Eu acho isso um absurdo, mas é a nossa realidade. Bruno Henrique e Gabriel. Joga Diego, né? Oi? Diego no lugar do Arrascaeta, exatamente. Sinceramente, eu acho assim, é uma aberração, acho uma vergonha que a gente tenha um jogo decisivo sem que o Flamengo ou qualquer clube possa contar com um jogador porque ele está convocado para uma competição. Isso só acontece para mim porque os clubes não são os donos da competição. Eles deixam que a CBF faça a competição. Se os clubes fossem o dono da competição, fosse uma liga, acredito que os clubes não deixariam isso acontecer. Mas como os clubes não estão muito interessados em assumir o controle do produto deles, eles deixam na mão da CBF, a CBF toma as decisões que ela acha melhor para ela em primeiro lugar e para o futebol brasileiro. Eu acho um absurdo que o Flamengo entre em campo hoje sem o Arrascaeta e sem o Cuéllar. Acho um absurdo. Em conceito, você tem razão. Mas entrar, tem Arrascaeta, tem Diego, ainda bem. Mas sim, eu sei, mas isso aí devia ser escolha do Flamengo. É fácil de não mas contar. a falta do Cuéllar é uma falta. É uma falta. Não é, o Pires da Mota pode até jogar muito bem hoje. Mas o que a gente vê que o Cuéllar é o melhor jogador e mais consistente, mais seguro do Flamengo há muito tempo, há mais de um ano. Ele é imprescindível no time. Exatamente. E isso é no setor muito importante, principalmente quando você enfrenta um Corinthians e um jogo de Copa, onde qualquer falha você pode ser eliminado da competição. Não é de pontos corridos, que tudo bem, se hoje não ganhar, não tem problema, a gente ganha próximos 10 jogos e resolve a situação. Não é bem assim. Então, e deu sorte que o Paraguai não convocou o Pires da Mota. Porque se convoca o Pires da Mota, nem o Pires da Mota poderia usar. Pires da Mota tem Ronaldo, sim, mas seria mais um desfalque. Tem Hugo, tem o que seria mais um desfalque. O Flamengo tem outros jogadores, só estou dizendo. O Cuéllar perde muito. Convoca o Pires de Mota e bota o Ronaldo, não vejo diferença. O Hugo, não vejo diferença. Agora, com o Cuéllar, com os demais, vejo diferença. Como não vejo diferença entre Arrascaeta e Diego. Não vejo, os dois jogaram muito bem no último jogo. Já jogou muitas vezes Diego, já jogou de bom jogador. Mas você perde a chance de, por exemplo, fazer uma alteração. Exatamente. Aí sim. Né? Aí sim. Você mexe com a estrutura. Se por acaso não está no dia bom, que pode acontecer. Agora, a ausência do Cuéllar é mesmo. Eu sou um jornalista. Se os clubes não ficam indignados com isso, é até estranho que a gente, jornalista, fique, mas... A ausência do Cuéllar eu classifico como igual a do Fagner hoje no Corinthians. É do mesmo peso. E o Cássio vai jogar? Cássio vai. Foi liberado. O Cássio, inclusive, logo depois da partida, é mais fácil, já você negocia com a seleção brasileira, né?
Fica mais fácil a negociação. Mas é injusto e ao mesmo tempo meio maluco isso, né? Aí os caras não conseguem, com as confederações dos jogadores são de fora e aqui se acerta. Mas é do jogo. Se eu sou o treinador da seleção uruguaia, eu falo assim, problema de vocês. Quero o meu jogador trabalho, aqui. a data FIFA me obriga a ter o jogador aqui. Então me libera Azar aí. de vocês. Cancela o jogo, adia o jogo. O problema é do Brasil, não é do Uruguai. Mas aí vira muito... Agora, querer que o Uruguai seja parceiro do Flamengo não dá, né? Quem tinha que ser parceiro do Flamengo é a CBF. Em colocar o jogo numa data em que você tenha todos à disposição. O CBF parceiro do Flamengo? Quem tinha que ser. Então não deixa o Cássio jogar. Não coloca mais alguns. Essa foi boa. Essa é boa. O Cássio tá mantido. O Fagner não. Vai jogar o Michel. Machucado, né? Tá machucado o Fagner. Tá vendo? Mas perde um jogador importantíssimo. Importantíssimo, sem Líder dúvida. do time, né? Tecnicamente. Eu diria que tecnicamente o melhor jogador de linha do Corinthians. Então, acho que nessa comparação, quanto perde o Flamengo, tanto perde o Corinthians. Vamos já analisar esses desfalques. Vocês veem que a formação está um pouco diferente, né? Mudou um pouquinho o Júnior Urso não estava disponível na ida, ele entrou no segundo tempo. Aí melhorou, ele já estava no elenco, mas ele não estava tão bem. Tava voltando. Ele foi entrar só no segundo tempo naquele jogo. E agora está encaixadíssimo. Há uma dúvida entre Ramiro ou Jadson, porque o Corinthians, nesses 4 jogos que fez depois desse jogo, se encontrou com um meia pela direita e um ponta na esquerda. Então há dúvida se esse meia hoje vai ser o Ramiro ou o Jadson. O resto dá para cravar. É Sornosa, Cleison e Wagner Love. Acho que o time mais forte. Perderam o Fagner, é muito importante. Mas entrou Júnior Urso. E aí deu mais consistência, mais pegada, mais chegada. Depende que saia um jogador. Agora, olha como o Flamengo, como o Corinthians jogou o jogo. Wagner Love, Bozelli e Cleison. Até o Matheus Vital, que é um meia ofensivo, às vezes joga como atacante, jogou praticamente como se fossem 4 atacantes. Diretor, volta lá o campinho, porque eu queria voltar à questão da estabilidade dos treinadores. Volta lá o campinho, por favor. Eu vou até aqui, ó. O Abel Braga, ele, na sua passagem à frente do Flamengo, ele foi fazendo tentativas de erro e acerto. Então ele colocou Bruno Henrique na esquerda, depois Bruno Henrique de centroavante. Gabriel na direita, Gabriel de centroavante. Arrascaeta na esquerda, Arrascaeta no meio. Saca Diego, põe Diego. Ele foi tentando, ele foi errando e acertando. Tentativa e erro e acerto. O Carille é a mesma coisa. No jogo da ida, como o time não estava andando, ele surpreendeu e escalou o Bozelli. Vejam como ele já muda o time agora, esquece o Bozelli, não deu certo, era o Gustavo, depois o Bozelli. E olha como está diferente. Então, as tentativas que o Carille fez com esse elenco, com o time jogando mal, foi dada uma paciência. É um processo, monta o seu time. O Abel não teve essa chance. Não, mas o Abel só mudou na frente. Sim. Só mudou os 4 da frente. Sim. O Carille mudou 6. Mas, quer dizer, o treinador tem que ter uma confiança da sua chefia para seguir o seu processo de montagem do time. No Corinthians, o Carille tem uma estabilidade impressionante. Porque senão, cara, senão você vai montar sempre o time com a menor chance de perder, com o menor risco, porque você não pode ser demitido. Aparentemente, o Carille tem liberdade no Corinthians parecida que tem a Klopp no Liverpool. Pode ser. O quê? Renato no Grêmio. Renato no Grêmio. O Carille, Filipão agora no Palmeiras. Se você contrata um técnico, são você tem que 3, 4 técnicos que têm essa liberdade. Se você contrata um técnico, você tem que dar uma... Filipão, Renato e aparentemente o Carille. Não muda muito isso. O Carille não escala o time, não vai para uma competição pensando no emprego dele, como a maioria às vezes pensa. O Carille, ele tem ideias agora, mas o Carille conquistou isso e conquistou com méritos e muito do conhecimento que ele tem do clube. Ele é um cara que é querido, do cara que faz o cafezinho até o presidente. Por quê? Porque ele conquistou isso pelos anos que ele trabalhou como auxiliar, anos trabalhando com os treinadores Mano Menezes e principalmente com o Tite, e agora ele à frente como comandante e conquistou títulos para isso e tem moral para isso nesse retorno dele.
ele trabalha buscando aquela convicção dele. Ele não muda a convicção dele. Ele tem liberdade para trabalhar. Uma pena Isso que no faz a Flamengo, diferença. no Flamengo nunca se pôde pensar nisso, né? Mesmo o cara sendo campeão como o Andrade, como o Jaime, quem é que garantiu os dois? Nenhum. Os caras não tiveram uma sequência, não tiveram uma oportunidade de tentar evoluir nesse sentido. Vamos ver esses campeonatos técnicos. importantes. Cadê? Interrompe o trabalho e mesmo assim acha que vai vir um milagreiro, como é o caso do Jorge Jesus agora, inclusive, né? O nosso levantamento é bem interessante nesse sentido. Ó. Os 8 treinadores do Corinthians nos últimos 10 anos foram Mano Menezes, saiu para a seleção brasileira. O Adilson Batista, que foi demitido, durou muito pouco tempo o trabalho do Adilson. Nem lembrava do Adilson no Durou Corinthians, muito pouco tempo, ele foi demitido. Aí o Tite voltava para o Corinthians. O Cristóvão Borges também trabalhou por pouco tempo no Corinthians. O Oswaldo, que ficou pouco tempo também. O Fábio Carille. O Osmar Loss e o Jair Ventura. São 8 treinadores nos últimos 10 anos. O Tite e o Carille com 2 passagens, né? Curiosamente, 1, 2, Mano 3, também. 4 técnicos, se eu não estou enganado, destes 8 sem emprego, né? Adilson, Cristóvão, Oswaldo e Jair. É isso aí. O Osmar acabou de assumir o Vitória na Série B, né? É isso aí. Os outros- O Oswaldo está no Japão, mundo árabe, uma coisa O Oswaldo foi demitido do clube Saiu, japonês. por isso que eu já citei ele Acabou de como ser fora. demitido do Acabou clube de ser demitido. japonês, do Urawa Red Diamonds. E o Jair, desde a saída do Corinthians, A lista do Flamengo é bem mais longa. nossa, Não A cabe lista no do Pelastra, Flamengo não. tem numa página só, não. 65 Cabe, páginas. a fotinha ficou pequena, aí Meu cabe. Deus, olha lá. O Cuca, o Andrade, Nossa. Os dois de Nunca tinha 2009. cabelo, hein? Rogério Lourenço, Rogério Silas, Lucha, Papai Joel, 2010. Olha aí, 3 técnicos em 2000. 4 técnicos em 2010. Dorival, Jorginho, Mano, Jaime, Ney Franco, Cristóvão, Oswaldo, Muricy, Nossa. Zé Ricardo, Rueda, Carpegiani, Barbieri, Abel Braga. A gente está contando o Jesus, né? Para dar 20, que ainda não assumiu. É isso. Cara, do Muricy pra cá. É isso. 1, 2, 3, E como a gente 4, falava, 5. qual é... O Corinthians manteve porque conquistou ou conquistou porque manteve? Volta aí, por favor. Só ler os títulos aqui, Pet, já volto lá. Então, os títulos do Corinthians no período: 5 estaduais, como o Flamengo, 3 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Só esqueceram o Mundial aqui, né? Só isso. Só não tá o Mundial aí. Ai, ai. Parabéns. 5 cariocas, um brasileiro e uma Copa do Brasil, o Flamengo. O nosso treinador. Vamos tirar sem o Mundial. Mundial? O nosso treinador, dá para voltar os treinadores? Claro, Queria ver. põe aí. Porque nós está na sequência.